Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao seu curso de aprendizagem acelerada, organizando um horário de estudos para você estudar. A importância desse horário de estudos nós já vínhamos comentando em outros momentos, mas hoje nós vamos organizar algumas planilhas para você seguir como um cronograma dependendo do curso que você quer prestar, do concurso que você quer prestar. Então vamos dar uma olhada nas 3 hipóteses, nas 3 sugestões que eu criei para você, que você vai adaptar conforme as suas necessidades. Então nós estamos aqui na primeira tabela de horários e você vai perceber que todas as tabelas são baseadas nas matérias que caem no Enem. Mas é claro que você vai poder adaptar simplesmente modificando o nome de cada matéria, se você vai prestar um concurso, algum outro vestibular, ou enfim, você adapta conforme as suas necessidades, como eu já falei. Essa primeira tabela, ela foi pensada para quem tem os 3 turnos livres. Você que, por exemplo, já saiu do ensino médio e está se preparando só para o Enem, ou então resolveu deixar de trabalhar só para estudar para o seu concurso, né? Que tem muita gente que faz isso e geralmente são aqueles estudantes profissionais, né? A profissão deles é estudar. Então essa tabela ela se baseia nesse perfil de estudante. Você pode ver que aqui estão organizados os 3 turnos, portanto, né? E tem uma legenda de cores. O que é essa legenda? Bem, como nós já vimos anteriormente, o nosso cérebro tem certas características. Se nós seguirmos e considerarmos essas características, nós poderemos melhorar a nossa memorização e a forma como a gente aprende. E essa tabela considera esses dados. De que forma? Bem, na última aula nós conversamos sobre aquela característica do cérebro que é de perder muitas informações, principalmente nas primeiras 24 horas após o primeiro estudo, né? Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve com uma revisão da matéria que a gente estudou dentro das primeiras 24 horas. Veja aqui, por exemplo, na segunda-feira nós temos 2 horários pela manhã para a química. Na terça-feira nós já temos uma revisão de química. Então você vê que o que está em laranja é quando a gente estuda matéria nova. O que está em azul é quando é revisão da matéria do dia anterior. Da mesma forma, se temos aqui matemática na segunda-feira, teremos uma revisão de matemática na terça e assim por diante. Biologia, revisão. História, deve ter uma revisão aqui. Português, revisão aqui. E vocês podem observar também que a revisão semanal, aqui em verde, na segunda-feira, ela já está prevista. O que é a revisão semanal? Você estuda ao longo da semana, com as matérias novas, com a revisão após as 24 horas, porém, no início da semana, você vai revisar tudo o que você viu na semana anterior. Essa é outra forma de resgatar o conhecimento que você estudou para o seu cérebro conseguir absorvê-lo e armazená-lo de maneira mais fácil, né? Você vai reter o conhecimento mais facilmente. Outra coisa importante são os intervalos entre as disciplinas. Você pode ver que a cada meia hora você vai ter um intervalo de 10 minutos. Esse intervalo é muito importante. O que você vai fazer nesse intervalo? Procurar ir ao banheiro, fazer algum tipo de alongamento, de exercício físico, vai sair do seu ambiente de estudos, vai olhar a paisagem pela janela, algo do tipo. Você vai simplesmente parar e dar um descansinho bem rápido para o seu cérebro. Entre as disciplinas,
também há um intervalo. E esse intervalo é maior, é de 30 minutos. Por quê? Porque a gente precisa desse tempo para trocar a marcha, digamos assim, né? A gente estava estudando química e de repente vai para matemática, assim do nada. O nosso cérebro precisa de um momento para se adaptar. E esse intervalo de 30 minutos é muito importante. Você pode até pensar, mas olha só o tempo que eu acabo perdendo, né? Você perde 10 minutos, depois mais 30, depois mais 10, depois mais 10 e assim vai. Mas é esse tempo, que aparentemente é perdido, que vai fazer com que você retenha a informação de maneira otimizada. Não adianta nada ficar estudando que nem louco sem parar por horas e horas seguidas se você não vai conseguir absorver aquela informação e não vai fazer nada do jeito certo. Então, essa tabela ela foi pensada exatamente para otimizar o seu estudo, para otimizar a maneira como o seu cérebro vai reter a informação. Perceba também que aos sábados e domingos eu estou reservando um bom período de tempo para simulado. Se você vai fazer o Enem, você faz os simulados do Enem, mas se você vai fazer concursos, você vai fazer questões ou provas anteriores daquele concurso que você pretende prestar. Isso é muito importante, porque você já deve saber, inclusive, né, que é importante a gente estudar a teoria, mas é preciso praticar através de questões de verdade. E fazer simulados é a melhor forma para isso. Então, sábado e domingo, somente à tarde, né, a gente vai pensar nos simulados. E percebam que no sábado você termina os estudos um pouquinho antes, para dar aquele descanso do fim de semana, né? E no domingo a única coisa que você vai fazer é o simulado à tarde. Você tem a manhã inteira livre e a noite inteira livre também para o seu descanso, para o seu lazer. É muito importante você manter esses períodos de lazer, de descanso, porque nós somos seres humanos, né? Não somos máquinas. Então também considerei isso ao elaborar essa tabela. Certo? Então, o que é importante? É importante que você siga com disciplina essa tabela. Eu imagino que uma minoria é que tenha os 3 turnos livres só para estudar, mas talvez seja a minoria que parece privilegiada, mas que tem um maior desafio. Imagina você largar o emprego ou não estar estudando na escola e dizer para toda a sua família, para todos os seus amigos, não, agora eu vou estudar porque eu quero passar no vestibular de medicina, por exemplo, que é difícil, ou eu vou estudar porque eu quero passar naquele concurso público e eu não vou fazer mais nada, eu vou só estudar. Imagina a pressão que você está impondo sobre si mesmo, né? As pessoas passam a esperar algo de você. Então é uma situação bem difícil, que exige muita, mas muita disciplina. Então essa tabela aqui, você tem o link para download logo abaixo desse vídeo. Você pode baixar agora mesmo clicando no link. Tá? A segunda tabela, ela considera alguém que tenha 2 turnos livres. Geralmente alguém que estuda pela manhã, né, no caso de estudantes de ensino médio que vão para a escola, ou alguém que está se preparando para concurso e ou não quer e não pode estudar de manhã, ou faz algum cursinho na parte da manhã. Então a tabela ela é semelhante, né? Ela segue a mesma ideia de revisão, de intervalos, tudo igual a outra, com a diferença é que há menos tempo, né, para estudo. O turno da manhã ele não é utilizado. Você pode ver que o simulado se mantém no sábado e no domingo. Como eu já falei, as revisões após as 24 horas em azul, os intervalos entre as disciplinas, a revisão semanal na segunda-feira. É claro que na primeira semana você não vai ter revisão semanal, óbvio. E então essa tabela você pode baixar aí no outro link que está abaixo do vídeo, para quem tem 2 turnos livres. E a última tabela, que talvez seja a necessidade da maioria,
que é para quem tem somente o turno da noite livre. Imagine que você trabalha o dia inteiro ou resolva fazer um cursinho que ocorre o dia inteiro, né? Muitos alunos que estudam para medicina, eles fazem um cursinho de manhã e de tarde e de noite ainda estudam, ainda fazem exercícios. Ou então se você trabalha, que é o cenário mais comum. Aqui também nós temos a ideia das revisões, a ideia dos simulados. A única diferença é que sábado e domingo você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Afinal, você tem menos tempo para estudar e tem que usar melhor o tempo que tem. Então, as noites de sábado e de domingo, elas estão reservadas para o seu estudo, né? Diferentemente das outras tabelas onde isso não acontecia. Vejam que, da mesma forma, a gente tem as revisões após as 24 horas. É muito importante, você tem que seguir esse cronograma de revisões, que a gente já conversou sobre isso no vídeo anterior, e a revisão semanal na segunda-feira. Seus estudos sempre terminam nas 3 tabelas às 21h30, porque nós ainda vamos conversar sobre isso. Não adianta você querer estudar até meia-noite e depois acordar no outro dia às 6 da manhã porque tem que trabalhar ou que tem que ir para a escola. Você precisa ter um horário de sono razoável para o seu cérebro conseguir descansar, para o seu corpo conseguir descansar e o seu estudo valer a pena, o seu estudo render. Se você estudar cansado, da mesma forma vai ser um problema. Você não vai reter a informação da maneira que deveria. Então essa tabela ela também está para download aí abaixo do vídeo. Você pode baixar, adaptar conforme as suas necessidades. A maior importância aqui é que você tenha disciplina para seguir. Não importa a tabela que você escolher para você. E que consiga adaptar as matérias conforme as suas necessidades. É claro que quem tem um horário somente da noite talvez tenha alguma dificuldade para fazer essa adaptação, principalmente se está estudando para algum concurso em que haja muitas matérias, concursos concorridos como o da Receita Federal, dos Ministérios Públicos, onde tem muita matéria mesmo para estudar. Mas eu imagino que ninguém pretenda fazer um concurso desse, que os salários são de 16 mil, 15 mil, 18 mil reais, estudando só um turno, né, gente? A gente tem que cair na real às vezes. Se quer um cargo desse nível, estudar só à noite não vai dar certo. Mas enfim, para a maioria dos concurseiros, essas tabelas vão se adaptar muito bem. Então, baixe a tabela que for mais adequada para você e mãos à obra. Vamos lá estudar e rumo ao sucesso, rumo à aprovação. Um abraço e até a próxima aula.